Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de sistemas operacionais, vamos à nossa aula prática de número 3. Nesta aula nós vamos trabalhar com a solução do exercício de gerência de memória. A organização da aula. Nós vamos falar sobre a gerência de memória, as finalidades, as funções da gerência de memória. Vamos recapitular sobre alocação contígua simples. Vamos rever sobre fragmentação interna e externa, sobre as estratégias de alocação e vamos resolver alguns exercícios para ilustrar o conteúdo teórico visto nas aulas anteriores. Quais são as funções da gerência de memória? A memória tem como função principal manter o maior número de processos residentes em memória. Logo, com isso, maximizar o compartilhamento dos recursos da unidade central de processamento e demais recursos do sistema computacional. Também é função da gerência de memória a realização de swapping, além de execução de programas cujo tamanho sejam maiores do que a memória disponível. Então essas são as principais funções da gerência de memória. Nós temos aqui um desenho que ilustra o conceito da memória de alocação contígua simples. Aquela memória utilizada nos sistemas operacionais monotarefas, sistemas operacionais monoprogramáveis, em que a memória é dividida em duas áreas, uma área do sistema operacional e uma área para aplicativos, uma área para programa. Lembrando que o registrador, que faz parte do contexto de hardware, que garante a segurança do sistema operacional, da área do sistema operacional alocada na memória e da área de programa alocada em memória. Então esse é o desenho ilustrativo que explica, que ilustra o conceito de alocação contígua simples na gerência de memória. A fragmentação interna, nós vamos lembrar que são os espaços que sobram nas partições quando o programa tem tamanho menor do que o espaço particionado. Então, nesse caso, aparece a fragmentação interna. Normalmente, ela é característica do particionamento estático, aquele particionamento que é definido na inicialização do sistema e depois não é mais alterado. Ou seja, nessas partições, quando eu aloco um programa que é menor do que o tamanho da partição, consequentemente eu tenho as sobras denominadas fragmentação interna. Fragmentação externa. São os espaços que sobram entre as partições e normalmente são espaços pequenos demais para serem utilizados para criar novas partições. Esse tipo de problema ocorre no particionamento dinâmico. À medida que eu vou reparticionando a memória para que elas fiquem do tamanho da aplicação que precisa ser alocada, vai se criando pequenos espaços entre esses novos particionamentos e, consequentemente, esses espaços são denominados fragmentação externa. Então são dois conceitos importantes que a gente está resgatando, o conceito de fragmentação interna e o conceito de fragmentação externa, para ajudar na solução dos exercícios que nós teremos à frente. Um outro conceito importante a ser resgatado no início dessa aula prática é o conceito de alocação, estratégias de alocação da memória. Nós podemos tratar aqui de três maneiras diferentes de estratégias de alocação da memória. A primeira delas é o first fit, ou seja, seleciona a primeira partição livre, a primeira partição disponível. A segunda estratégia é a best fit, que ele seleciona a melhor partição, ou seja, aquela que tem exatamente o mesmo tamanho da aplicação que precisa ser alocada. E por último, a worst fit, que seleciona a pior partição, ou seja, a partição que tem o maior tamanho, a partição disponível que tem o maior tamanho em relação ao programa que precisa ser alocado. Então, esses são conceitos importantes que nós resgatamos no início dessa aula prática de número 3, para que na sequência possamos resolver os exercícios da lista.